Boa tarde, graças e paz a todos. Sou Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Hoje, retornando à nossa leitura no Evangelho de Lucas, nós estamos no capítulo 7 e hoje a porção que nós vamos ler vai do verso 18 até o verso 35. Então, você que possui uma Bíblia, seja no seu smartphone, seja uma Bíblia física, como essa aqui que tenho em minhas mãos, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 18. Diz assim o texto: Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se Jesus àqueles homens, disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Verso 21. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Verso 24. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João, dizendo: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, e eu lhes digo, mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Verso 28. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Um parágrafo um pouco longo, né? Nós lemos do verso 18 até o 35. É um texto extenso. E Lucas, ele coloca algumas cenas aqui que eu fiz questão de fazer algumas divisões, né? Eu consigo enxergar essa passagem dividida em 4 pontos, em 4 momentos, né? Um momento que eu vou chamar ele de dúvida e temor, que a gente vê isso do verso 18 ao verso 20. Depois um segundo momento que eu vou intitulá-lo de testemunho, que vai do verso 21 ao 23. Um terceiro momento que eu vou chamá-lo de contraste, que vai do verso 24 ao verso 30. E um quarto momento, o momento final que encerra esse parágrafo, que eu intitulei de advertência, que vai do verso 31 ao 35. Então, o relato de Lucas começa com João Batista enviando mensageiros até Jesus. Vale lembrar que essa passagem aqui, nesse momento, onde o texto começa no verso 18 dizendo assim: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, e aí João chamou 2 deles e enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Esse momento em que João
pede que 2 dos seus discípulos vá fazer essa pergunta para Jesus, vá averiguar se de fato Jesus é o Messias, é um momento onde João Batista se encontra preso. Se você ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do verso 1 até o 19, você vai ver que o contexto em que João envia esses mensageiros a Jesus é o momento em que ele está preso. O relato dos evangelhos, né, mostra que João Batista foi preso a mando de Herodes. Porque, em primeiro lugar, João Batista já havia inúmeras vezes confrontado o governo de Herodes, a administração pública que ele estava fazendo, os atos de injustiça que ele cometia e principalmente o fato de ter tomado a esposa do seu irmão. E numa festa onde a sua suposta enteada estava fazendo aniversário e Herodes quer lhe dar um presente e pede a ela o que ela quisesse. E a mãe influencia ela a pedir a cabeça de João Batista. Então Herodes fica comprometido a isso e acaba por criar uma espécie de armadilha e colocar João na prisão. E aí, basicamente, a maior parte dessa passagem aqui é uma passagem que gira em torno da pessoa e da figura de João Batista. Porque nós começamos o texto com ele, enviando discípulos até Jesus, né, mensageiros até Jesus, e logo depois nós temos uma apresentação que o próprio Jesus faz acerca de João Batista, né? E veja só, de forma implícita, vamos dizer assim, não está claro nem exposto no texto, você está diante de alguém que está sofrendo de dúvida e de temores. João Batista, como o próprio Jesus fala aqui, foi um grande homem, foi uma grande figura, foi alguém importantíssimo na história da salvação, no cenário daquilo que Deus estava fazendo. Quando nós lemos, né, alguns meses atrás, quando nós estávamos ali por volta do capítulo 3, você encontra João Batista pregando com muita força, com muito vigor, com muita autoridade às margens do Rio Jordão, convocando as pessoas ao arrependimento, ao retorno a Deus, ao retorno às Escrituras, ao retorno ao espírito, né, da Torá e dos profetas, e convocando-os, alertando-os que era chegado o reino de Deus, que o Messias estava às portas. Então você vê em João um homem de muita autoridade, um homem de uma pregação contundente, uma pregação marcante que feria o coração dos seus ouvintes, que os levava ao quebrantamento. Você vê em João uma figura, uma pessoa muito semelhante ao profeta Elias, um homem que confrontou, né? Elias foi um profeta que confrontou o governo, a política, as estruturas religiosas dos seus dias, né? Porque Israel estava vivendo um momento de apostasia, e você encontra em João esse mesmo vigor, essa mesma autoridade, esse homem marcante na história de Israel, naquele cenário, e de repente esse homem que foi escolhido por Deus, que desde o ventre materno foi cheio do Espírito Santo, que a presença de Deus sobre a vida dele era tão notória que mesmo no ventre da sua mãe, fez com que a sua mãe profetizasse. Esse homem, com uma história tão marcante, chega um momento da sua vida onde ele está tomado por medo, tomado por angústias, tomado por dúvidas. Por quê? Porque lhe sobreveio uma crise, porque lhe sobreveio um momento de sofrimento. Com isso, nós vemos que as Escrituras, elas não falam
de homens e mulheres que são heróis o tempo inteiro, que são perfeitos o tempo inteiro, que por mais notável que uma pessoa possa ser, as Escrituras sempre fazem questão de mostrar as suas debilidades, as suas nuances, faz questão de mostrar a sua fragilidade. As Escrituras fazem menção das falhas humanas para nos mostrar que essa dimensão humana a qual nós vivemos e a qual nós pertencemos, ela está sujeita a muitas situações. Há muitas situações que vamos nos deparar na vida, que nós muitas vezes não esperamos, vamos lidar com as nossas fraquezas, vamos lidar com os nossos medos, vamos lidar com os nossos pecados, com as nossas falhas morais. Esta é a vida humana. A vida humana é marcada por esses contrastes, por essas situações. E quando você olha para isso, você pode entender que é normal sentir medo, é normal ter dúvidas, é normal na sua caminhada de fé, por mais que você ame a Deus, por mais que você tema a Deus, é normal ter momentos de crises, ter momentos onde a sua fé ela vai ser colocada à prova. É normal na nossa peregrinação, na nossa jornada, na nossa vida, termos momentos onde a nossa fé irá vacilar, onde os nossos pés irão fraquejar. João Batista, esse grande homem, essa grande figura, que logo mais aqui Jesus dá testemunho dele como sendo um homem notável, ele foi um homem que em um determinado momento da sua vida foi tomado pelo medo, foi tomado pela dúvida. Ele é aquele que batiza Jesus no Rio Jordão, que ao batizar Jesus ele tem o próprio testemunho de Deus, juntamente com todas aquelas pessoas que estavam ali à margem do Jordão, que ouviram aquela voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem me alegro. Eles viram a presença de Deus ser derramada sobre Jesus, né? O derramar do Espírito sobre Jesus. Eles foram testemunhas. João foi testemunha de todos esses sinais. E ao mesmo tempo, ele ouve, né? Porque o texto diz que os discípulos chegam até João contando todas as coisas que Jesus estava realizando naquele momento. E mesmo assim, tendo esse testemunho do batismo de Jesus, tendo ouvido falar de tudo que Jesus havia feito, estava fazendo naquele momento, ele ainda manda pessoas para se certificarem se de fato Jesus seria ou não o Messias. E por que ele faz isso? Porque a dor dele já era tão grande, o medo dele, as situações estavam tão pesadas sobre a vida dele, ele sabia que ele estava condenado à morte. Ele queria ter certeza que toda a caminhada dele havia valido a pena. Ele queria ter certeza que as renúncias que ele fez na vida dele para servir a Deus se teriam valido a pena. Que todo o sacrifício de uma vida teria valido a pena. Se você olhar para a história de João, muito cedo ele foi viver no deserto. O texto diz que no deserto ele foi habitar até o momento em que Deus falou com ele. Muitos historiadores e algumas tradições, né, afirmam que ele foi viver na comunidade dos essênios, ou seja, que ele foi viver numa comunidade que tinha hábitos de espiritualidade, hábitos muito rígidos, ou seja, ele entregou a sua vida no preparo para cumprir a missão, né? Hoje a gente pode até fazer um pequeno contraste, né? A gente pode fazer uma pequena comparação. Hoje as pessoas elas querem ter 30 anos de ministério com um único ano de preparo, sendo que João Batista foi uma vida de preparo, foram basicamente 30 anos sendo preparado por Deus para exercer o ministério de um ano apenas. Então,
ele queria ter certeza que tudo aquilo que ele havia vivido, investido, feito, teria valido a pena. Porque agora ele sabia que ele estava prestes a partir. E essa é uma das grandes questões da vida, né? Da gente chegar ao fim da vida e ter essa convicção de que a nossa vida valeu a pena, de que a nossa caminhada valeu a pena, de que o que nós vivemos ou passamos não foi em vão. Infelizmente, muitas pessoas que estão chegando ao fim da vida, com muitos arrependimentos, com muitas mágoas, com muitos temores, com muitas dores, com muitas infelicidades, e sabendo que estão prestes a atravessar esta vida para outra, mas sentem dentro de si mesmas como se os anos que viveram nesse mundo fossem sem sentido, fossem sem significado e não tivessem valendo a pena. Então, isso é algo de se pensar. Hoje, eu não sei qual é a sua idade, e assim, independente da idade, nenhum de nós sabemos quanto tempo iremos viver, quanto tempo nós estaremos ainda nessa terra. Então, vale fazer essa pergunta: tem valido a pena a nossa caminhada até o dia de hoje? Tem tido sentido a nossa existência? Valeu a pena a nossa jornada até aqui? Se hoje fosse o último dia da nossa vida, como você sairia desse mundo? Qual seria o seu sentimento se você soubesse que você só tem mais um dia de vida? Como você olharia para a sua vida? Como você olharia para a sua história? João Batista sabia que seus dias estavam contados. Por isso ele envia mensageiros a Jesus. E quando esses mensageiros vão até Jesus, Jesus dá um testemunho para eles, para que eles pudessem voltar para João Batista e dizer para eles, para João: Mestre, valeu a pena. Valeu a pena todo o seu esforço. Valeu a pena ter sido separado por Deus, ter sido um homem consagrado a Deus, ter vivido uma vida voltada para obedecer ao Senhor, mesmo mediante a perdas e sacrifícios, porque você foi aquele que anunciou, que abriu as portas para o Messias. Quando eles vão até Jesus, né, Jesus lhes dá um testemunho, que é a segunda parte que eu dividi aqui o texto, que vai do verso 21 ao 23, e eles chegam até Jesus e dizem assim: aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E naquele momento Jesus, veja só, Jesus pegou em resposta. Jesus não lhes deu apenas uma resposta verbal, Jesus lhes deu um testemunho vivo. O texto diz assim: naquele momento Jesus curou muito daqueles que estavam doentes, com doenças graves e espíritos malignos, ou seja, doenças graves. Lucas é um médico e ele faz questão de especificar a gravidade da doença daquelas pessoas que Jesus curou, para dar um testemunho para João de que a sua caminhada não havia sido em vão. Jesus pegou talvez pessoas, já que há ênfase aqui na palavra grave, doenças graves, pegou pessoas com doenças que provavelmente estavam condenadas à morte e as curou diante dos olhos daqueles mensageiros, diante dos olhos daqueles discípulos de João Batista. Libertou pessoas que estavam sob o domínio, sob o governo de demônios. E aí o texto diz assim: e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu no verso 22, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus está dizendo, olha, levem provas claras e concretas de que eu sou o Messias. Mas, mais do que isso, Jesus estava dizendo para eles, levem provas concretas de que a caminhada de João não foi em vão, de que tudo o que ele passou por amor a Deus não foi em vão. E com isso eu quero dizer a você, nesta tarde, que Deus ele dará sempre um testemunho dele, que ele é em sua vida. Se você tem buscado servir ao Senhor, se você tem buscado viver a vontade de Deus em sua vida, independente das suas perdas, daquilo que você abriu mão, de tudo aquilo que você teve que renunciar por causa do reino de Deus, para fazer a vontade de Deus, para poder servir ao Senhor, saiba que a sua caminhada, o seu trabalho, a sua vida não está sendo em vão. Deus dará um testemunho a você de que tudo isso tem valido a pena, que você não está sozinho. Jesus lhe manda essa mensagem para que ela se torne um consolo no coração do seu amigo. Saiba de uma coisa, que Deus dará um testemunho a você que trará consolo ao seu coração, trará consolo e paz ao seu coração, para que você entenda que nada do que você tem feito em Cristo tem sido em vão, que a sua jornada não tem sido em vão, que por mais que você possa estar passando por problemas, por situações difíceis, por medos, por temores, a graça do Senhor está sobre você, o consolo do Senhor virá sobre você, a boa mão do Senhor te ajudará em toda essa circunstância, em todo esse momento. Que você possa receber esse consolo, que você possa receber esse abraço do Pai, que você possa entender e saber que a sua jornada, ela é muito proveitosa, que você possa ter um testemunho do Deus vivo sobre a sua vida. Após isso, a partir do verso 24, Jesus ele chama os seus discípulos e ele faz uma espécie de contraste para mostrar a grandeza de João. Ele faz algumas perguntas, né? Ele começa perguntando: o que vocês foram ver no deserto? Porque os próprios discípulos de Jesus haviam sido discípulos de João Batista. No Evangelho de João, mostra que o irmão de Pedro, André, que João e Tiago, eles haviam sido discípulos de João Batista. E que o próprio João havia permitido que eles fossem com Jesus, né? Porque o testemunho de João acerca de Jesus era: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus pergunta para eles: quando vocês foram lá ouvir João, o que vocês estavam procurando no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que Jesus está querendo dizer? A personalidade de João Batista, ele está falando: vocês não foram atrás de um homem que é inconstante, porque um caniço agitado pelo vento, né, é a ideia de alguém que é inconstante, que não tem firmeza nas suas palavras. Talvez Jesus estava respondendo já talvez algumas inquietações na mente dos discípulos, porque ao verem, né, mensageiros vindo de João com esta dúvida, talvez os próprios discípulos de Jesus olharam e falaram: nossa, mas ele não batizou o próprio Jesus? Ele não fez esse anúncio pelo qual nós viemos até Jesus? E por que agora isso está acontecendo com ele? E Jesus vai em defesa de João dizendo: não, ele não mudou. Ele não é um homem inconstante. Ele não é um homem que muda de opinião. Ele é alguém firme. Ele é alguém firme. Porque homens e mulheres que servem a Deus,
homens e mulheres que são tratados por Deus carregam a característica da constância, carregam a característica de serem pessoas de decisões firmes, carregam a característica de serem pessoas que dizem sim ou dizem não, mas que não ficam saltando, não se tornam pessoas duas caras, são pessoas transparentes, são pessoas sinceras, são pessoas verdadeiras. Se tiver de dizer coisas duras, são verdadeiras naquilo que lhe dizem. Se tiver de dizer palavras de consolo, são verdadeiros naquilo que dizem. E é isso que Jesus está falando acerca de João, que ele não é um homem de atitude questionável, de caráter questionável, que ele não é como os políticos ou como a elite religiosa dos dias de Jesus, que era uma elite que vivia uma falsidade, que vivia uma vida de dupla personalidade, uma vida aparente. Por isso ele pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? E aí ele diz: os que vestem roupas finas estão nos palácios. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? E aí é o que ele fala: sim, vocês encontraram um profeta. E digo a vocês que muito mais que um profeta. Por quê? E aí Jesus fala que o próprio Deus dá testemunho de João. E aí ele faz uma citação, do livro de Malaquias, onde diz: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. E aí ele diz assim: digo a vocês que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que Jesus está dizendo? Que João, um homem que tem uma vida marcada por dificuldades, marcada por renúncias, marcada por, de certa forma, ele viveu uma vida, ele não viveu uma vida regalada, ele não viveu uma vida de bom trato, muito pelo contrário, ele viveu uma vida de abstinência, ele viveu uma vida das quais a maior parte das pessoas em sã consciência não querem viver, ainda mais nessa geração onde se valoriza muito ter, ganhar, possuir, conquistar. Perder por amor a Deus parece que já não faz mais parte do nosso roteiro enquanto discípulos de Jesus. Nós estamos nos tornando a sociedade, o grupo cristão que quer o trono, que quer a coroa, mas que rejeita a cruz. E não há possibilidade de viver a verdadeira vida, não há possibilidade de experimentar o poder de Deus, não há possibilidade de experimentar a glória de Deus, não há possibilidade de ter o testemunho da mão de Deus agindo sobre as nossas vidas se não houver as perdas que são necessárias para que Cristo possa reinar em nós, as perdas que são necessárias para que a vida de Deus possa se manifestar em nós. Enquanto nós estivermos com a nossa vida sob o controle do nosso ego, é o nosso eu que está reinando. Se é o nosso eu que reina, Cristo não pode reinar. Quando começamos a experimentar essa morte do nosso eu, onde nós abrimos mão das nossas vontades para vivermos a vontade de Deus, aí abrirmos espaço para que o Senhor reine, para que a sua vida se manifeste, para que seu poder venha sobre nós e haja em nós e através das nossas vidas. Então, Jesus faz esse contraste para mostrar que João ele é o contraponto da sua cultura. Ele não é um homem que se veste bem, ele não é um homem do palácio, ele não é um homem que tem uma vida construída sob regalias, ele é um homem do deserto.
E os homens do deserto são os homens que conhecem a experiência e que têm, aliás, a experiência, né, de serem supridos por Deus. Os homens do palácio são supridos por suas próprias mãos, são supridos pelas suas próprias riquezas, que são esgotáveis. Os homens do palácio são aqueles que vivem de riquezas e de provisões que um dia irão acabar. Os homens do deserto são aqueles que vivem sustentados pela mão do Senhor, que são alvos daquele que é a fonte de toda riqueza e que suas riquezas são inesgotáveis. Quem está no palácio, mais cedo ou mais tarde, a provisão vai embora. Quem está no deserto com Deus, sempre viverá a provisão do Senhor sobre a sua vida. Esse contraste que Jesus faz, mostrando a grandeza de João diante daquela sociedade. Ele está dizendo que aquela sociedade não era digno de um homem como ele. E aí o texto termina, do verso 31 ao 35, né? Esse parágrafo termina com Jesus fazendo uma advertência e mostrando quão inconstante era aquela geração e quão diferente era aquela geração. Porque ele diz assim, no verso 31, a que posso, pois, comparar os homens dessa geração? E aí prossegue Jesus, com que eles se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Ou seja, além de apresentar um caráter de indiferença, aquela sociedade era uma sociedade inconstante. Era uma sociedade que não estava disposta a aceitar nada que lhes era colocado. Jesus usa essa metáfora, Jesus usa essa parábola para dizer exatamente, ele completa isso dizendo logo abaixo, né? João Batista aparece sendo um homem nazireu, sendo um homem de uma conduta espiritual rígida, de disciplinas rígidas, porque ele foi criado numa comunidade, que é a comunidade dos essênios, onde se vivia jejuando, onde não se bebia vinho, onde a regra alimentar ela era ainda mais extrema, né, do que a regra judaica em si, porque a regra judaica, a dieta judaica já é uma dieta diferenciada, mas aqueles que viviam na comunidade dos essênios tinham uma outra regra alimentar, e ele aparece como um homem totalmente consagrado a Deus, como um homem que a sua vida é totalmente devotada a Deus. Ele fala, veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês diziam, ele tem demônio. Ou seja, a sociedade olhou para João e viu ele uma figura diferente, uma figura estranha, né? É isso que Jesus quer dizer, que João era estranho para aquela sociedade, era uma figura que não cabia naquele modelo cultural, era uma figura que as pessoas olhavam e viravam o rosto, era uma figura não aceita, era alguém que o seu modelo de vida muito voltado a Deus, muito certinho, muito buscando viver ali, sabe, lado a lado com Deus, incomodava muita gente. E aí Jesus ele fala assim, porém veio o Filho do Homem que come e bebe, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, aí vem Jesus, que Jesus ele faz um contraponto a João. Você olha para o João Batista, uma personalidade austera, um homem monástico, vamos dizer assim, né? E você olha para Jesus, e Jesus ele é tão comum, Jesus é tão comum, que ele se envolve com as pessoas, caminha com as pessoas. Jesus é uma figura tão comum que todas as vezes que tentaram apedrejar ele, isso está registrado no Evangelho de João, ele entrou no meio da multidão
E aí os seus perseguidores não conseguiam encontrá-lo, porque ele era um povão, ele era comum, não havia nada que o diferenciasse, a não ser o momento em que ele abria sua boca para falar, a não ser no momento em que ele estendia suas mãos para curar alguém. Mas, de resto, ele passava despercebido como um homem muito comum, muito simples, muito semelhante a qualquer judeu que havia em Israel. Tanto que quando Judas vai levar os soldados para prender Jesus, Judas precisa dizer, olha, aquele que eu beijar é ele. Ou seja, que mesmo Jesus sendo tão conhecido, né, depois daqueles 3 anos e meio, para que os soldados do templo pudessem identificar Jesus, Judas teve que sinalizar. E aí, o que Jesus conta com essa parábola aqui? Que é uma sociedade que não está disposto a aceitar nada que vem de Deus, que é uma sociedade onde as pessoas elas querem viver as suas próprias regras, construir o seu próprio caminho. E uma sociedade como essa tende somente a perecer. E aí ele termina com um provérbio que era muito comum naqueles dias. Ele diz assim: mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos, ou seja, todos aqueles que amam a sabedoria reconhecem. Todos aqueles que temem a Deus reconhecem aquele que é de Deus. Independente se aquele que é de Deus é o diferentão da turma, independente se aquele que é de Deus é o comum que nem parece ser espiritual. Aqueles que temem ao Senhor reconhecem todos aqueles que são enviados pelo Senhor. Aqueles que amam a Deus reconhecem as obras de Deus. Que Deus possa nos conceder um coração sensível para reconhecer sempre o Senhor, para reconhecer sempre as suas obras e seu agir em nosso meio. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, nós te bendizemos por esse tempo, por esta reflexão, e que o Senhor nos ajude, Senhor, em nossos temores, em nossas dúvidas, que possamos sempre encontrar o consolo diante de Ti, que possamos entender que a nossa caminhada não é em vão e que o Senhor estará sempre a nos consolar e dar testemunho da Tua bondade sobre nós. Ajuda-nos, ó Pai, a não sermos aqueles que vivem de acordo com os moldes da sociedade, mas que os teus valores, os valores do teu reino, é que sejam os valores que venham dirigir a nossa vida e guiar os nossos passos. E também, Senhor, ajuda-nos a sermos sensíveis ao teu agir, à tua voz. Que o nosso coração, nossa vida e nossa mente estejam voltadas em ti, por ti e para a tua glória. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e até mais.